Bom dia, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu queria falar hoje sobre uma reflexão que a Yá teve com um acontecimento, que aconteceu. Hoje pela manhã eu fui levar meus filhos para a escola e no meio do caminho eu estava voltando para casa. E sabe quando aquela coisa ela te toca e fala assim, olha a sua volta. E aí eu olhei a minha volta, notei as pessoas vindo, com um semblante tristes, sabe? Sabe quando você olha, e você fala, caramba, sem vida, sem cor. E aquilo me tocou profundamente, sabe? Aquilo me fez prestar atenção à minha volta, enquanto eu voltava para o caminho de volta para casa. E aí no meio do caminho eu parei, olhei assim a rua em volta, sabe? E eu pude perceber e refletir ao mesmo tempo, que o nosso mundo ele tá tão vazio, sabe? Tão vazio de esperança, de amor, de carinho, de atenção. As pessoas na rua, elas não se dão mais bom dia, boa tarde, como foi sua noite, você dormiu bem, você acordou bem, bom dia, que Deus te abençoe. As pessoas, elas não fazem mais isso, sabe? E aquilo me fez refletir, e aí no meio do caminho eu vim pensando várias coisas, na minha caminhada, na minha trajetória espiritual. E tentando entender o motivo de tantas coisas, que aconteceram. Não só comigo, mas à minha volta também, e na vida das pessoas que eu conheço. E aí, no meio do caminho, eu encontrei uma conhecida minha, Ela virou para mim e falou assim, que bom que eu te encontrei. Graças a Deus eu encontrei você. E aí eu falei, mas o que houve? Até então a gente não sabe, tudo mais. Aí, para quem não sabe, fica muito dentro de casa, fazendo os rituais, cuidando dos filhos, estudando, lendo, gravando meus vídeos. E aí ela falou assim, eu preciso que você reze o meu neto. Porque o meu netinho, ele não dorme, vive chorando, sabe? Ele tá muito perturbado, minha filha. Eu preciso tanto que você reze, sabe? Que você reze, meu neto. E aí ela virou para mim e falou assim, quais os dias que você reza? E aí eu olhei para ela, eu falei assim, vai lá tal dia. Vai lá em casa tal dia, tal horário, que a gente vai ver o que dá para fazer para ele, Mas não deixa de levar ele não, para que a gente possa ver o que está acontecendo, Seja lá o que for, eu tenho certeza que a espiritualidade que me guia vai conseguir ajudar. E aí eu parei, fiquei analisando. Aí ela contou mais algumas coisas, Parece que perdeu um netinho que acabou de nascer, Para quem segue Fá aqui, e sabe, que o ano estaria regendo essas questões, de gravidez e perdas e cuidados que deveriam ser tomados, por conta da energia, pesada que viria regendo esse ano, principalmente falando das gestantes e tudo mais. E aí ela
ela me contou uma passagem, né? Que aconteceu, acho que tem 2 dias, né? Do netinho que ela acabou perdendo, né? Só teve 30 minutos de vivência, né? De vida e descansou. Nós que somos sacerdotes dentro do culto de Ifá, estudo Ifá, a gente entende o porquê isso aconteceu, né? E ela virou e falou assim pra mim, ela tem esse outro netinho que precisa ser rezado, e ela falou que enquanto a criança, né, o primo, digamos, né, estava nascendo, esse outro netinho dela estava inquieto em casa. Falou que ele estava inquieto em casa e ela falou assim, minha filha, eu não sei o que aconteceu. Mas ele só parou e a gente perguntando, né, se era dor de barriga, dor de dente e tudo mais. E ele só parou quando o primo, ele descansou. E ela falou, olha, uma coisa assim, muito estranha, né? Porque as pessoas, elas não entendem o que é espiritualidade. Então, eu acho que cabe a nós, que somos sacerdotes, né? Independente de religião, sabe? Que a gente siga o culto, a forma de prática. Cara, a gente precisa ajudar a humanidade de alguma forma, sabe? Às vezes uma reza, sabe? Nem tudo é consulta e ebó, né? E assim, nenhum ser humano, né? Acredito eu, aqui no Brasil, que pertence a uma ancestralidade, possui um antepassado, né? Essas pessoas não vão ter somente uma energia na vida, né? Dona Maria Mulambo, ela trabalha muito com cura na minha vida, né? Cura emocional, cura psicológica, né? Ela é muito família. Não sei se vocês sabem, mas a Iá é de Mulambo, né? E foi através de Ifá que eu descobri essa ancestral na minha vida, né? Essa energia maravilhosa, que é a minha mãe, é meu tudo. E por que eu tô contando tudo isso aqui, né, pra vocês? Porque eu senti no meu coração que eu tinha que dividir isso com vocês de alguma forma, né? Porque as pessoas estão tão preocupadas hoje em dia com religião, títulos, né? Dinheiro, fama, sucesso, que na verdade aquilo, né, que nós nascemos para fazer, aquele ali que é sacerdote mesmo, que tem um caminho espiritual a cumprir, não tá fazendo, pô. Sabe? A gente precisa olhar mais para os lados, sabe? Já não era a primeira vez que ela tinha falado comigo, mas ela sumiu, né? E aí, por um acaso, eu encontrei ela na rua. É engraçado que sempre quando eu saio da rua eu encontro alguém. E eu acredito que nada é por acaso, sabe? Eu acredito que nada é por acaso, nenhuma pessoa que passa pela nossa vida, ela passa à toa. Tudo tem um propósito, sabe? Um propósito divino, eu digo, né? Um propósito que envolve a nossa vida, a nossa evolução, a nossa espiritualidade e a espiritualidade do outro também, né? Então, assim, eu queria deixar aqui um pouco, né, sobre esse comentário para vocês e a minha reflexão diante disso tudo, tá? De acordo com as mensagens que Orumilá traz quando a gente consulta aqui para poder ver como é que vai ser a semana, como é que vai ser o mês, né? E assim, é importante sim a gente seguir uma doutrina, uma religião, até porque uma coisa ela puxa a outra, né, pessoal? Então, não tem como fugir disso. Mas eu acho que deveríamos refletir um pouco mais, né? Existem pessoas que dizem que o mundo é cada um por si. Mas eu digo a vocês que ninguém chega a nenhum lugar sozinho. Sabe? Ninguém.
Nós precisamos de tudo e de todos. E de todas as formas, né? Pessoas boas, pessoas más, né? Caminhos diferentes. Porque nós estamos aqui na Terra para poder evoluir. E como que nós evoluímos? Nós evoluímos através do outro. Aí vocês vão me perguntar assim, como assim? Nós evoluímos através do outro, né? Porque quando você ajuda uma pessoa, independente do caminho, tá, pessoal? Independente de religião e espiritualidade. Estou falando do ser humano. Quando você ajuda o outro, você não tem noção das bênçãos. Nós não temos noção da bênção que é para a nossa vida, para a nossa evolução, essa ajuda que nós estamos dando ao nosso próximo, sabe? Muitas das vezes não é um ebó, não é uma macumba, não é uma reza, é um bom dia. É um lembrar da pessoa. É um saber falar assim, bom dia, lembrei de você. Como que você está? Quantas pessoas eu conheci nessa situação, sabe? Isso não se trata só de educação ou respeito, né? Isso se chama ser humano, sabe? Nós vivemos uma vida realmente espiritual, mas nós somos humanos. Em volta de nós existem outros seres como nós. O título, a religião, ela não vai dizer se você é importante ou não, sabe? O que vai trazer a sua evolução e vai tornar você alguma coisa é você atuar na vida das pessoas que são trazidas para você de uma forma que você consiga ajudar, entende? Independente de oráculo ou qualquer coisa do tipo, sabe? Mas é compartilhar a energia, sabe? Não é dividir, é compartilhar. Compartilhar o amor, o conhecimento, o carinho, a evolução. Gente, eu sou um ser humano que eu tive tudo na minha vida para poder hoje não querer fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de missão. Mas isso faz parte do meu destino, sabe? Mas como eu vou fazer isso no meu destino diz respeito a mim, somente a mim. Porque cada pessoa, ela tem a sua espiritualidade, cada pessoa ela tem o seu próprio destino, cada pessoa tem a sua própria energia, né? O seu próprio ancestral, diante da espiritualidade. Então, assim, falta amor, respeito com o próximo, sabe? E é muito triste a gente que faz parte de uma filosofia tão linda que Orumilá tem para nos dar, e a gente vê que o mundo, cada vez mais, ele está necessitado dessa filosofia, dessa sabedoria, dessas bênçãos divinas que são trazidas através, né, dos versos de Ifá, da sabedoria de Pai Orumilá. É triste saber que a grande maioria, né, que tem esse conhecimento, tá? Não estou dizendo todos, mas a grande maioria que, pode ajudar, não está fazendo o seu papel corretamente. Porque o dinheiro, ele se tornou a coisa mais importante na vida dessas pessoas. Dinheiro é bom, muito bom, eu também gosto. Só que o dinheiro, ele também é uma energia. Então você tem que saber trabalhar com ele, você tem que saber trazer ele, você tem que saber gastar ele, valorizar o trabalho do outro, daquele que te pagou, sabe? Só que ele não é tudo, pessoal.
Eu tenho tantos testemunhos para contar para vocês aqui que a espiritualidade me ensinou vivendo. Testemunhos do tipo: sabe o que é você não ter nada e de repente você ter ajuda da onde você menos espera? Pois lá atrás você fez por alguém, lá atrás você ajudou alguém. Pois é. Eu aprendi na minha vida assim. Quem me olha com esse rostinho aqui não diz, nem imagina o que eu já passei, né? Mas o meu espírito, ele é um espírito antigo. E a gente entende que quando nós reencarnamos, nós viemos ou para viver, né? A gente vive tudo aquilo que a gente já viveu, mas a gente vai evoluindo cada vez mais, né? No decorrer do caminho, consertando coisas que não conseguiram ser concluídas no passado, cumprir com missões que não foram cumpridas, enfim, várias coisas. Uma vez Orumilá falou para mim assim: guarde até um copo rachado, pois um dia você vai precisar dele. E eu li aquilo, fiquei assim, caraca, o que ele está querendo falar sobre isso? Por precisar até de um copo rachado? Então ele já estava me avisando que eu ia entrar numa fase não muito boa da minha vida, mas que no final eu ia tirar um grande aprendizado daquilo ali. E olha que ele me avisou isso 1 ano antes de acontecer as atribulações que eu vivi. Foi 1 ano, 9 meses antes, algo assim. E quando essa fase ela chegou, foi difícil. Foi muito difícil. Mas no final a gente entende que tudo faz parte da nossa evolução. Tudo faz parte da nossa evolução para que a gente possa cumprir o nosso destino. É o que eu sempre falo, né? A iniciação ela não vai tornar a gente nada. Ela só vai ligar aquilo que você já é, aquela energia para o qual você está se iniciando. Mas do que adianta você ter a iniciação em orixá ou em qualquer outro culto e você não ter as suas experiências vividas e não aprender com essas experiências? Do que adianta? E eu digo para vocês, de nada adianta. De nada adianta você ter uma sabedoria e usar ela para maldade. De nada adianta você ser iniciado em cultos aonde você recebe títulos, né, ao qual não vai servir para você ajudar o outro, pô. Entende? Vai servir ali para você botar mais um quadro na parede, sabe? Para poder as pessoas, quando vierem visitar você na sua casa, as pessoas olharem e falar: nossa, e aí? E a sua família? E a sua evolução? Vocês vão entender o porquê que eu tô falando sobre isso aqui. Nós tivemos a questão a passagem da lua cheia agora, né? E aí uma filha minha virou e falou assim: é o momento da gente refletir, né, e tudo mais, sobre as coisas que já aconteceram. E eu falei para ela: não. É o momento da gente refletir sobre tudo aquilo que nós queremos para a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, de obter, de bom na nossa vida que a gente ainda não atingiu, para que a gente possa planejar, focar e buscar. Do que adianta existirmos, tá? Eu quero que vocês reflitam muito sobre isso essa semana. Do que adianta a gente existir e simplesmente vivermos no mundo por viver? Do que adianta? Nós precisamos
de um combustível, né? Imagina que nós somos um carro onde a gente precisa ali de gasolina. A gasolina seria esse motivo que todos nós, seres humanos, sacerdotes, sacerdotisas, precisamos buscar e descobrir para que o nosso carro possa andar. Entende? Então eu gostaria muito de pedir a vocês, né, essa semana, para que vocês refletissem sobre isso. O porquê estarmos vivos. O porquê de termos uma vida, uma família, amigos, inimigos, conflitos, bênçãos, o preto, o branco, o bem, o mal, céu e terra. Reflitam sobre isso. Perguntem a vocês mesmos o porquê você existe. Será que você está aqui na Terra para viver uma vida de balada, de noitada, cervejada? Não que a gente não possa viver isso, né? Até porque somos humanos. Mas será que a vida é feita somente disso? Será que hoje você deveria ajudar alguém realmente? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser você o necessitado dessa ajuda. Quando a gente fala que nós somos testados o tempo inteiro, né? Bem, eu quando falo isso, eu falo nesse sentido, né? Não é que nós somos testados, é que nós precisamos nos atentar, né, a tudo à nossa volta, no nosso dia a dia, sabe? Quando a gente sai de manhã cedo para trabalhar, você aí que trabalha, né, fora de casa, né? O porquê dessa busca, né? Esse é o combustível, né, que todos nós temos, de levantar de manhã e lutar por alguma coisa e fazer algo diferente, porque quem faz o nosso dia somos nós. Então, por que não ajudar? Por que querer obrigar as pessoas a seguir um caminho que muitas das vezes não é nem para eles? O mundo por si só, ele já está muito ruim. Nós não precisamos de mais pessoas que ajude com que ele fique pior. Então, fica aí a minha reflexão do dia de hoje para vocês. Meu aboru, aboiê e bocheché, que ele do mar abençoe a cada um aqui que me ouviu, que parou um tempinho para poder assistir, tá, esse vídeo, e faça essa reflexão. Mostre para os seus familiares, converse com a sua família, com seus amigos. Assistiu um vídeo lá de uma IA lá, a mulher falou sobre isso, isso e isso. O que você acha disso? Se pergunte. Até onde a sua vida vale a pena? Qual é o motivo para que você busque um combustível? Independente do caminho que seja, mas que você faça a coisa certa. E não deixa de se inscrever, tá? Curte, entra aí no canal, assiste os outros vídeos, tá? Para que você possa me acompanhar e ter mais reflexões como essa, tá bom? Axé a todos vocês. Tchau, tchau.